Boa noite. Vamos à nossa última aula de dúvidas sobre integrais. Vamos começar essa aula de dúvidas com um lembrete de algumas integrais que são muito úteis. E a primeira aí é a integral de uma exponencial de base e do tipo e elevada a uma constante vezes x, se a variável for x. Se for a variável t, e elevada a t. Se a variável for y, e elevado a y. Seja como for, a integral de e elevada a x dx é a própria exponencial dividido pela constante a. Assim, se você tiver integral de e elevada a 5x, vai dar e elevada a 5x sobre 5. Integral de e elevada a menos 8x vai dar e elevada a menos 8x sobre menos 8. Semelhante a esta, nós temos a integral do cosseno de ax e a integral do seno de ax. Ora, a integral do cosseno de ax vai ser o seno de ax dividido pela constante a, e no caso da integral do seno de ax, menos o cosseno de ax sobre a constante a. Então, se aparecer para vocês, integral do cosseno de 20x dx, quem é? Seno de 20x sobre 20, mais c. Integral do seno de 3x dx vai ser o quê? Menos cosseno de 3x sobre 3, mais c. Nunca esquecer desse czinho aí, dessa constante aí, porque o resultado de uma integral indefinida é uma família de primitivas, onde esse c aí pode ser qualquer valor, tá bom? Lembrete 4. Uma integral que é importante a gente ter em mente é a integral da secante. A integral da secante de x dx é o ln do módulo da própria secante de x mais a tangente de x. Tudo isso mais um c. Uma outra integral aí, que já é uma integral mais chatinha, e porém ela aparece na prática várias vezes, é a integral da secante ao cubo. A integral da secante ao cubo, cujo resultado é metade da secante vezes tangente, mais metade do mesmo ln que está em cima aí, que é o ln do módulo da secante mais tangente. Não esquecer do mais uma constante genérica. Outras duas integrais que aparecem bastante são integrais de seno ao cubo e cosseno ao cubo. Veja que aparece muito secante ao cubo, mas também aparece seno ao cubo e cosseno ao cubo. Tá bom? Integral de seno ao cubo e cosseno ao cubo é bom a gente já tê-las guardadas, porque vira e mexe você vai precisar disso aí. No caso do seno ao cubo, o resultado dá todo em função do cosseno. Vai dar menos cosseno mais cosseno ao cubo de x sobre 3 mais c. Veja que a integral de cosseno ao cubo, o resultado é semelhante ao anterior, só que é toda em função do seno. Seno de x menos o seno ao cubo de x sobre 3, mais c. Lembrete 8. Toda vez que você tiver uma integral de um quociente, onde o de cima é a derivada do de baixo, quem é o resultado? O ln do módulo do que está embaixo, mais c. Lembrete número 9, que é uma integral de 1 sobre, no caso da variável x, 1 sobre x2 mais uma constante ao quadrado. No caso aí a constante que eu estou usando ao quadrado é a constante a. O resultado desta integral é 1 sobre a constante a, arco tangente da variável x sobre a constante a. Tudo isso mais c. Se a variável for y, 1 sobre a, arco tangente de y sobre a. E aí, a depender da variável, você modifica o resultado lá. Quero chamar a atenção que esta integral é com mais. Se for com menos, gente, o resultado não é um arco tangente, é uma integração por frações parciais, que você fatora x menos a, x mais a, e cai em ln. Bom, um exemplo aí para essa integral, estou até colocando exemplo numérico, tamanha importância dela. Integral de 1 sobre x2 mais 100 dx. Neste caso aí, o azinho é 10, porque esse é x2 mais 10 ao quadrado. Então, quem é o resultado? 1 sobre 10, arco tangente de x sobre 10, mais c. Ok.
Exemplo 11. 1 sobre x2 mais 13 dx, que é a integral de 1 sobre x2 mais 13. Ora, a integral de 1 sobre x2 mais 13, eu preciso entender que o denominador aí é x ao quadrado mais alguém ao quadrado. Se esse alguém ao quadrado é 13, este alguém é a raiz quadrada de 13, que está ao quadrado. Poderia ser menos a raiz quadrada de 3, como em cima também poderia também ser o menos 10. Mas a gente usa sempre o mais 10 mais raiz de 13. Porque se você usar o menos, você vai ter que fazer um joguinho de sinais e vai cair no mesmo resultado. Então, trabalhe sempre com o positivo. Então, no x2 mais 13, o a é a raiz quadrada do 13. Assim como no exemplo anterior, o a é a raiz quadrada do 100, que é o 10. Então, quanto dá o resultado? 1 sobre o a, ou seja, 1 sobre a raiz quadrada de 13, arco tangente de x sobre a raiz quadrada de 13. Esta mesma fórmula vale se você, no lugar do x, tiver x mais algum número. Quando eu falo mais algum número, pode ser menos também, não tem problema. Mas ser x mais alguma constante ao quadrado. Aí eu coloquei aí x mais p ao quadrado. Então, esse x mais p lá no resultado vai ocupar o lugar que o x sozinho ocupava. Então, continua sendo 1 sobre a, arco tangente, e no lugar do x vai ficar o x mais p sobre o a. 13. Integral de 1 sobre x2 mais 4x mais 13. Nós temos aí a integral de 1 sobre um polinômio do segundo grau. E eu vou adequar isso ao exemplo número 12. Sempre eu vou poder fazer isso? Não. Somente se esse polinômio do segundo grau não tiver raízes reais. Ou seja, quando o delta for negativo. Quanto é o delta aí nesse caso? 4 ao quadrado, 16, menos 4 vezes 13, 52. 16 menos 52 é um número negativo. Aí eu vou proceder de forma que ele fique semelhante ao que está no item 12. Como é que eu vou fazer? Eu vou achar primeiro A ou vou achar primeiro P? Eu sugiro você achar primeiro P. Quem é P? Sempre é a metade do coeficiente de x. O coeficiente de x aí é 4, o P é 2. Então, vamos fazer as contas aí. Se o P é 2, eu vou escrever como sendo 1 sobre x mais 2 ao quadrado. Eu não sei ainda quanto é o A. Mas aí, acompanha aí. X mais 2 ao quadrado. Quanto é isso? x2 mais 4x, aí, até aí está igual ao que está no item 13, mais 4. Quando se terminou de fazer esse quadrado, você verifica que para chegar ao 13, se eu tenho um 4 para chegar ao 13, eu preciso adicionar mais 9. Por isso que tem aí mais 9. Então, quem é o azinho em questão? O A é 3. Então, qual é a resposta dessa integral? 1 sobre 3, arco tangente de x mais 2 sobre 3. Tudo isso, mais c. Mais um exemplo aí. 14. Esse polinômio que está aí no denominador tem delta negativo? Vamos fazer as contas. Menos 6 ao quadrado, 36. Menos 4 vezes 14, dá quanto? 4 vezes 14, 56. 36 menos 56 dá um número negativo. Beleza. Como é que eu vou proceder aí? Quem é o P? O P é a metade do coeficiente de x. Como o coeficiente de x é menos 6, o P é menos 3. Então, eu venho e escrevo x menos 3 ao quadrado. Aí você confere aí. x2 menos 6x, beleza, mais 9. Mas como eu quero que dê 14, está faltando acrescentar mais 5 unidades. Uma vez fechado isso aí, o P é menos 3. E quem é o A? O A é a raiz quadrada do 5. Portanto, essa integral dá exatamente o quê? 1 sobre A, ou seja, 1 sobre raiz de 5, arco tangente do x menos 3 sobre o A, que é a raiz de 5. Tudo isso, mais C. Vamos então começar agora os nossos exercícios, tá bom? De dúvidas. Primeiro exercício. Um corpo se desloca sobre uma reta com velocidade dada por 2t ao quadrado mais 1 é elevado a menos 2t
em metros por segundo. Se d denota a distância percorrida por este corpo nos 2 primeiros segundos de movimento, qual inteiro mais próximo de d vezes e elevado a 4? Então vamos lá. Uma vez que é dado para a gente a velocidade, como é que eu acho a posição? Se a velocidade é a derivada da posição, a posição é uma primitiva da velocidade. Então, dada a velocidade, se eu quiser achar a posição, eu integro a velocidade. Aí eu vou achar uma família de primitivas e uma dessas primitivas será a minha função horária da posição. Então, a gente escreve que essa de t é a integral da velocidade. Mas, na verdade, não é a família de primitivas, será apenas uma das primitivas. Ok. Então, a posição vai ser a integral da função velocidade dada, que é este polinômio de grau 2, vezes essa exponencialzinha aí. Esse tipo de integral, polinômio vezes exponencial, seja o grau qual for deste polinômio, geralmente é uma integral por partes. Por que você fala geralmente? É sempre? Não, porque se naquele E ali eu tivesse um t ao quadrado e aqui na frente um polinômio assim do tipo 10t e lá em cima é elevado a 4t2. Isso seria uma integração por substituição, não seria uma integração por partes. Por isso que eu estou falando para vocês que nem sempre. Agora, se o E for elevado a uma constante vezes t, ou constante vezes x, se for a variável x, e aí não importa qual é o grau do polinômio, desde que seja de 1 para cima, sempre será uma integração por partes. Então, como é que eu faço isso aí? A nossa fórmula de integração por partes, a integral de u dv é igual ao u vezes v menos integral de v du, diz que eu tenho que pegar a minha integral e escolher alguém para ser o u, e o restante que sobrar dela vai ser o meu dv. Como eu tenho um produto aí, um deles vai ser o meu u e um deles vai ser exponencial. No caso de exponencial com polinômio, o u sempre será o polinômio. Então, você vai escolher o u como sendo o 2t ao quadrado mais 1. Se u é isso, quem é du? É a derivada do u, que dá 4t, vezes a diferencial da variável. Como você está usando variável t, você vai botar vezes dt. Se u fosse 2x ao quadrado mais 1, quem seria du? A derivada 4x vezes dx. Então, a segunda diferencial, você usa a diferencial da variável que você está trabalhando. Agora, se eu escolhi u para ser o meu polinômio, o que sobrou para ser o meu dv, para ficar igual à fórmula acima? Do que sobrou para ser o dv foi o e elevado a menos 2t dt. Como é que eu acho v, então? V é uma primitiva para o e elevado a menos 2t. Eu comecei essa aula de dúvidas com o número 1, lembrete exatamente falando disso aí. Então, quem é uma primitiva para e elevado a menos 2t? A própria exponencial dividido pela constante menos 2. Só que em vez de colocar o menos embaixo, eu coloco o menos na frente. Então, vai ficar menos essa exponencial dividido por 2 com o menos na frente. Ora, usando a fórmula de integração por partes, essa integral aí vai ser u vezes v, então eu multiplico u com v, menos integral do v multiplicado pelo du. Aí vai ficar a integral de 2t e elevado a menos 2t. Veja que a integração por partes, ela me jogou numa outra integral. E essa nova integral que eu preciso calcular agora, também é uma integração resolvida por partes, porque é do mesmo tipo, só que baixou o grau. Tive algum ganho? Sim, diminuiu o grau. Então, vamos fazer essa nova integração por partes aí. Estou repetindo aí o que a gente obteve e eu vou fazer essa segunda integral aí. Integral do 2t é elevado a menos 2t. O meu u eu vou escolher como sendo o polinômio, então no caso u aí é 2t. Quem é du? A derivada deste polinômio, que é 2 vezes dt. E quem sobrou para ser o meu dv? A exponencial dt. Então, quem é o meu v?
o mesmo do anterior, menos e elevado a menos 2t sobre 2. Ora, jogando na fórmula, então a integral que eu estou querendo aí de 2t elevado a menos 2t dt é u vezes v, que dá menos t elevado a menos 2t, menos a integral de v du. Só que quando você faz v vezes du, você tem um menos, então vai ficar mais, e o 2 vai cortar com o 2. Então vai ficar só a integral de e elevado a menos 2t. Obtemos, então, menos t e elevado a menos 2t, menos e elevado a menos 2t sobre 2 mais uma vez, tudo isso mais uma constante c. Ora, uma vez que eu calculei essa segunda integralzinha, eu já posso voltar para a minha questão original, que é essa integral aí, e substituir essa segunda integral que eu calculei. Quando eu substituo, eu vou ficar com essa expressão aí depois do igual. Veja que essa expressão aí depois do igual, 3 parcelas dela tem o e elevado a menos 2t. O que eu vou fazer? Eu vou colocar esse e elevado a menos 2t em evidência. Quando eu faço isso, o que sobra? Na primeira parcela sobra menos 2t2 sobre 2, que é menos t ao quadrado, menos meio. Na segunda tem um menos t, que eu já coloquei aí menos t, e na terceira menos meio. Com o outro menos meio, menos 1. Por isso que ficou aí assim, menos t2 menos t menos 1 vezes essa exponencial, tudo isso mais c. Não esquecer que isso aí é a minha cara da função s de t, função posição. Então, s de t é dada por esse polinômio vezes essa exponencial mais c. Precisamos agora ver como é que a gente acha esse c aí. Ora, geralmente isso é feito substituindo a posição inicial, ou seja, quem é o s de zero? A minha questão não falou nada sobre a posição inicial do corpo. Quando nada for dito para vocês, vocês vêm e substituem posição no instante t igual a zero, será um S0. Quer você saiba, sim ou não, você substituirá por S0. Como é que eu faço isso, então, para achar o C? Eu venho na minha S de t e troco t por zero. Quando eu troco t por zero, no membro esquerdo vai ficar S de zero. Quem é S de zero? S0. E no membro direito, quando eu troco t por zero, vai dar o quê? No polinômio dá menos 1 e na exponencial dá 1. Menos 1 vezes 1, menos 1 mais c. Então, o lado esquerdo vai dar S0 e o lado direito menos 1 mais c. Quem é c? C, então, é S0 mais 1, ou 1 mais S0, como você quiser. Então, você já achou o c. Achado o c, a minha função horária posição, ela é exatamente o polinômio vezes a exponencial mais o valor de c que você encontrou, que foi 1 mais S0. A questão fala para eu achar o caminho percorrido, né, quanto o móvel andou durante os 2 primeiros segundos. Então, eu preciso achar agora o valor de S de 2. S de 2, eu venho na minha função horária posição e troco t por 2. Vai dar menos 4 com menos 2, menos 6, com menos 1, menos 7, e elevado a menos 4, mais 1, mais S0. Ok, então já tenho o S de 0, que é S0, e o S de 2. Se a questão perguntasse qual é o deslocamento do corpo, seria o ΔS, S de 2 menos S de 0. Mas a questão pergunta quem é o caminho percorrido. Atenção, muita atenção. Quando a função velocidade ela é positiva, e é o caso porque a sua função velocidade deu uma exponencial que é positiva vezes t ao quadrado mais 1, t é tempo, não esqueça disso, então 2t ao quadrado mais 1, isso aí me dá uma função positiva. Quando a velocidade é positiva, o deslocamento coincidirá com o caminho percorrido. Então, assim sendo, para eu encontrar o D,
que eu faço? Eu calculo S de 2 menos S de 0. Então, isso vale, cuidado, somente para a velocidade positiva. Pode até ser maior ou igual a zero. Velocidade maior ou igual a zero, você vai coincidir o caminho percorrido com o deslocamento. A distância percorrida vai coincidir com o deslocamento, que vai ser o S de 2 menos S de 0. Fazendo as contas aí. S de 2 está aí em cima, menos 7 é elevado a menos 4, mais 1 mais S0. Menos S de 0, que é o S0, a resposta dá menos 7 é elevado a menos 4, mais 1. Ok. O que a questão pede para a gente? A questão pede o seguinte, calcule D vezes E elevado a 4. Então, eu vou pegar esse D aí e multiplicar por E elevado a 4. Quando eu faço isso, vai dar o menos 7, porque vai ficar vezes E elevado a 4, vai ficar elevado a 0, que é 1. E 1 vezes E elevado a 4, que é E elevado a 4. E E elevado a 4 menos 7 dá aproximadamente 47,6. A questão pede qual é o inteiro mais próximo desse valor. Resposta da questão, 48. Exercício número 2. F é uma função tal que a derivada de f de x é 1 sobre raiz quadrada de x2 mais 5. O gráfico da função f passa pelo ponto 0 menos ln de 5. G é uma função tal que a derivada da g da raiz quadrada de x2 mais 5. E o gráfico de g passa pelo ponto 0 menos 3 quartos do ln de 5. Quanto vale f de 2 mais g de 2? Então, nessa questão, é dada para mim a derivada da f. Como é que eu vou encontrar a f? Ora, a f é uma primitiva de sua derivada. Então, se eu dou a derivada, para encontrar f, eu integro a derivada da f. Então, eu vou integrar 1 sobre raiz de x2 mais 5. O g pela mesma forma. Se eu der g' e quero g vai ser encontrada integrando g'. Então, eu tenho aí já como é que eu vou achar f e g. Ora, para integrar, fazer a integral no caso da f e a integral no caso da g, aparece uma raiz quadrada de x2 mais 5. Essa integral é uma integral que vai sair pelo método da substituição trigonométrica. E eu tenho, então, no caso da substituição trigonométrica, descobrir qual é a substituição que eu vou fazer, né? Se é a do seno, se é a da tangente ou da secante. Quando for uma expressão de soma, ou seja, um x2 mais um a ao quadrado, uma constante ao quadrado, que no caso aí essa constante ao quadrado é raiz de 5, da mesmo tipo, né, que eu coloquei lá no início da aula, eu faço a seguinte substituição. X igual a constantezinha A, que é a raiz de 5, vezes a tangente de um certo ângulo θ. Eu vou usar tangente de θ, tá bom? Se fosse um menos no lugar desse mais aí, a substituição seria outra, seria a da secante. E se fosse 5 menos x2, a substituição seria do seno. Ora, uma vez que você fez x igual a raiz de 5 vezes tangente de θ, você vem e calcula dx. Quem é dx? É a derivada desse negócio aí. Raiz de 5 é uma constante, fica parada. E quem é a derivada da tangente de θ? Secante ao quadrado de θ, vezes dθ, porque a variável agora é θ. Beleza. Uma sugestão para quando vocês estiverem fazendo integração por substituição trigonométrica é que vocês calculem também o valor dessa raiz quadrada que aparece na integral. Quem é a raiz quadrada de x2 mais 5? Aí você vem substituir o x por raiz de 5 tangente de θ. Como ele está ao quadrado, vai ficar 5 tangente ao quadrado. Você vai colocar o 5 em evidência, vai ficar tangente ao quadrado de θ mais 1. Isso é, por uma das fórmulas de trigonometria, a secante ao quadrado de θ. E agora sim, isso aí você vai escrever como raiz de 5 vezes a raiz quadrada de secante ao quadrado. Ao pé da letra seria módulo da secante, mas você vai trabalhar sempre com ângulos em que essa secante é positiva, aí nunca vai precisar do módulo, tá bom? Aí você pode simplificar e
tranquilamente, sem medo, em qualquer um dos casos da substituição trigonométrica, que aí você vai colocar aí como resultado secante de θ. Se você tivesse seno ao quadrado, você colocaria o seno de θ. Se você tivesse tangente ao quadrado, colocaria direto a tangente de θ. Muito bem. E é isso aí que eu preciso substituir nas duas integrais, para achar f e para achar g. Vamos fazer primeiro a f. Eu tenho o x tem que ser substituído por isso, eu calculei o dx e o valor da raiz quadrada é esse aí. Coloquei em cores diferentes porque eu vou falar sobre eles já já. Então, substituindo aí, 1 sobre o denominador é a raiz. Então, a raiz eu vou trocar por raiz de 5 vezes secante de θ. Viu como foi bom achar a raiz logo separado? E o que que sobra? Sobra você substituir o dx. Você não vai trocar dx por dθ. Você calculou dx. Quem é dx? Dx é raiz de 5 secante ao quadrado de θ dθ. Então, olha, simplificando aí, o raiz de 5 de cima com o raiz de 5 de baixo, ele desaparece. E secante ao quadrado de cima com a secante de baixo, vai ficar apenas integral da secante, que foi uma de que eu coloquei no nosso lembrete. Quem é a integral da secante de θ? Ln da própria secante de θ mais a tangente de θ, mais c. Não esquecer que é em módulo, tá bom? Ora, o que que falta para eu achar então a f? Falta você desfazer a substituição, ou seja, voltar para a variável x. A integral você já calculou, vai dar uma ln. Então, quem é a f de x? A f de x vai ser o ln do módulo de. Aí eu preciso substituir aí. Quem é a tal secante de θ? Quem é o tal tangente de θ? Onde está a secante de θ? Está de azul aí. Ora, a raiz quadrada de x2 mais 5 deu raiz de 5 vezes secante de θ. Então, quem é secante de θ? A raiz de x2 mais 5 dividido pela raiz de 5. Mais, e quem é a tangente de θ? Também está aí na sua mão, está de amarelo. X é raiz de 5 vezes tangente de θ. Então, quem é tangente de θ? X sobre raiz de 5. Portanto, a f está encontrada. Então, sem sofrimento. Ok? Vamos agora a G. G. Aí nós temos as três coisas que nós vamos precisar. Substituindo na G. No lugar da raiz, vai ficar raiz de 5 secante de θ. E no lugar do dx, raiz de 5 secante ao quadrado de θ. Agora, raiz de 5 vezes raiz de 5 vai dar 5. E a secante de θ vezes a secante ao quadrado de θ vai dar secante ao cubo de θ. Olha ela aparecendo, a integral da secante ao cubo. Então, também coloquei lá nos nossos lembretes. Integral de secante ao cubo é meio da secante vezes tangente. Como está multiplicado aí por 5, vai estar uns 5 meios. E meio do ln do módulo da secante mais tangente. Como está multiplicado por 5, por isso é aí que tem 5 meios. O que falta então para eu achar g de x? Desfazer a substituição, voltar para a variável x. Então vamos desfazer o troço aí. 5 meios. Secante de θ, quem é você? De azul aí. É a raiz quadrada de x2 mais 5 sobre raiz de 5. Tangente de θ, quem é você? Está de amarelo. X sobre raiz de 5. Como no denominador vai estar uma raiz de 5 vezes outra raiz de 5, vai dar um 5, que vai cortar com o 5 dos 5 meios aí, gente. Então, o 5 sumiu por isso. Então, vai ficar apenas meio da raiz de x2 mais 5 vezes x. Na segunda expressão, 5 meios do mesmo ln que nós calculamos nesse instante no caso da f. Não vou falar de novo porque é a mesma coisa, tá bom? Então, aí eu tenho a G. Então, tem o F e tem o G. Qual é o problema? O problema é que, em ambos os casos, aparece um mais C. Eu preciso resolver isso, preciso achar esse C aí de qualquer forma. Qual informação que a questão me dá para eu achar esse C aí? No caso da F, a questão diz que o gráfico da F passa pelo ponto 0 menos ln de 5, ou seja, a f de 0, do x igual a 0, dá menos ln de 5.
Aí eu venho e substituo essa informação aí. Eu venho aí na igualdade de cima e troco x por zero. Então, quando eu trocar x por zero, vai ficar f de zero menos ln de 5. Lado direito. Quando eu troco x por zero, vai ficar ln de módulo. Quando x for zero, vai dar raiz de 5 sobre raiz de 5, que é 1, mais 0 sobre raiz de 5, que é 0. Então, vai dar ln do módulo de 1, mais c. Só que ln de módulo de 1, que é o ln de 1, é 0. Então, acabei de descobrir que o valor do c é menos ln de 5. Sendo assim, f, você já está encontrada. Então, é só pegar f e substituir o c por menos ln de 5. Deu isso aí, tá? Não é, veja bem, não é porque o ponto, o valor do y é menos ln de 5 que o c deu menos ln de 5. Eu tive que fazer as contas. Nessa questão especificamente, coincidiu. O valor do c coincidiu com o f do zero, tá bom? Mas não quer dizer que tem que ser igual não, hein? Cuidado com isso, aí tem que fazer as contas. G, vou fazer as contas para você também. O gráfico de G passa pelo ponto 0, menos 3/4 do ln de 5. Isso quer dizer o quê? Que G de 0 dá menos 3/4 do ln de 5. Então, substituindo aí em cima o x por 0, eu vou ficar com G de 0, que é menos 3/4 do ln de 5, e depois do igual, substituindo o x por 0 na primeira parcela, aí vai dar 0, e na segunda parcela, 5/2 do ln de 1. Tudo isso mais c. Mais uma vez, o ln de 1 é 0, então o lado direito vai dar apenas c. Acabei de encontrar c, então. O c é menos 3/4 do ln de 5. De novo, coincidência. Coincidiu o C ser o G do zero, tá bom? Tudo porque deu ln de 1. Se tivesse dado ln de 2, já não era. O C não coincidiria com menos 3/4 ln de 5. Então, isso é uma coincidência. Ora, G de x está morta também. Então, a minha F está calculada, a minha G está calculada. Eu tenho a minha F e a questão diz o seguinte: calcule f de 2 mais g de 2. Eu venho, então, calculo f de 2. Quem é o f de 2? Eu vou aí na f e troco x por 2. Vai dar ln de quem? Raiz quadrada de 4 mais 5, que é 9. Então, dá 3 sobre raiz de 5, mais 2 sobre raiz de 5, que é 5 sobre raiz de 5. Menos o ln de 5, que foi o c. Ora, isso aí é uma diferença de logaritmos. Isso é logaritmo do quociente. Então, é logaritmo de quem? 5 sobre raiz de 5 dividido por 5 é 1 sobre raiz de 5. E 1 sobre raiz de 5 é 5 elevado a menos meio. O menos meio vem para frente do logaritmo multiplicando. Então, é por isso que o resultado aí dá menos meio ln de 5. A mesma coisa eu vou fazer com g. Eu tenho a g e vou calcular g de 2. Trocando x por 2, vai ficar meio vezes raiz quadrada de 9, que é 3. Então, dá 3 meios, vezes 2. Então, dá 3. Ok. Mais o mesmo ln que eu acabei de calcular em cima, 5 meios do ln de quem? De 5 sobre raiz de 5. Dessa vez, eu mexi um pouquinho, porque esse 5 sobre raiz de 5 eu racionalizei agora. 5 sobre raiz de 5 é a mesma coisa de raiz de 5 apenas, ok? Menos 3/4 do ln de 5. Como é que você vai calcular isso, professor? Vamos lá. O 3 eu deixo aí. Esse ln da raiz de 5, mais uma vez, eu vou ver que isso é 5 elevado a meio. Aí o meio vem para frente multiplicando. Quando o meio vem para frente multiplicando, vai ficar 5/4 do ln de 5. 5/4 do ln de 5 menos 3/4 do ln de 5 dá 2/4, que é meio do ln de 5. Então, por isso que a resposta é 3 mais meio ln de 5. Pronto.
Aí o que a questão pede? A questão pede o seguinte: calcule f de 2 mais g de 2. F de 2 deu menos meio do ln de 5. G de 2 deu 3 mais meio ln de 5. Quando você soma um com o outro, vai cortar o meio ln de 5 e vai sobrar apenas o número 3. Assim sendo, o exercício número 2 está resolvido. Exercício de número 3. Calculando-se a integral de ax mais b sobre x2 mais 36, obtém-se um A maiúsculo vezes arco tangente de x sobre 6, mais um B vezes ln do módulo de x2 mais 36, mais c. Nestas condições, é correto afirmar que... Aí tem várias opções, e em todas elas tem: se A é igual a B, então alguma coisa acontece. E se A é igual a 1, alguma coisa acontece. Bom, primeiro, vamos mexer essa integral aí e ver o que é que a questão está me dizendo aí. Sobre essas letras A maiúscula, B maiúscula, A minúscula, B minúscula. Ver o que nós temos aí na questão para a gente. De qualquer forma, trata-se de uma questão de uma integral de um polinômio de grau 1 sobre um polinômio de grau 2. Então, vamos fazer o seguinte: vamos usar o método das frações parciais. Eu só posso aplicar frações parciais se o grau do polinômio de cima for menor do que o grau do polinômio de baixo. Se o grau do de cima for igual ou maior, você tem que fazer uma divisão de polinômios primeiro. Não pode ir direto aplicando frações parciais. Ok? Então, vamos lá. Como é? Vou escrever as frações parciais de ax mais b minúsculo sobre x2 mais 36. O mandante é sempre o denominador. O denominador só tem um polinômio. Beleza. Aí eu pergunto a você, polinômio, de que grau você é? Ele diz: eu sou de grau 2. O que eu pergunto mais a ele? Você tem raízes reais? A x2 mais 36 diz para mim: não, se você me igualar a zero, eu não vou ter raízes reais. Se fosse x2 menos 36, sim. A x2 menos 36 eu seria obrigado a fatorar como sendo x menos 6 vezes x mais 6. x2 mais 36, eu não tenho raízes reais, não posso fatorar. Ele é um fator quadrático irredutível. Quando isso acontece, quais são as frações parciais que eu escrevo para ele? Eu gosto sempre de trabalhar já com duas, tá? Para cada polinômio de segundo grau sem raízes reais, a gente escreve duas frações parciais. Quais são? Uma constante sobre ele, aí eu usei a constante P, mais uma constante vezes a derivada dele sobre ele. x2 mais 36, quem é sua derivada? 2x. É por isso que eu escrevi Q vezes 2x sobre x2 mais 36. Então, qualquer polinômio do segundo grau irredutível, sem raízes reais, uma constante sobre ele, mais uma constante vezes a derivada dele sobre ele. Se esse x2 mais 36 tivesse multiplicado por x, que é um polinômio de grau 1, eu teria que escrever mais uma constante sobre x. Ah, e se fosse no lugar do x, x menos 4? Aí, mais uma constante sobre x menos 4. Os polinômios de grau 1, quando aparece uma vez só, é uma constante sobre ele. Então, somando aí o lado direito, as frações aí têm o mesmo denominador, basta somar os numeradores. P mais Q vezes 2x, que é 2qx. Agora, na igualdade, nós temos que os denominadores são iguais, então os numeradores são iguais. Se os numeradores são iguais, eu vou igualar o coeficiente de x com o coeficiente de x e o termo independente com o termo independente. Vamos fazer isso começando com o coeficiente de x. Do lado esquerdo é A e do lado direito é 2q. Conclusão, 2q é igual a A. Agora, o termo independente. Do lado esquerdo é B e do lado direito é P. Então, P é igual a B. Então, já achei quem são as constantes P e Q. Logo, o meu integrando, aquilo que eu quero integrar, que é o ax mais b sobre x2 mais 36, ele é bzinho sobre x2 mais 36, mais, aí eu trocando o q, né, que é a metade de A
vezes 2x sobre x2 mais 36. Atenção, não multiplique o a sobre 2 com 2. Deixa o 2 lá junto com o x. Eu preciso daquele 2x do jeito que está. A derivada do de baixo, que é 2x. Não pode mexer. Deixa o a sobre 2 do lado de fora, ok? Bem, olha, veja bem, uma vez que o ax mais b sobre x2 mais 36 é o que está nessa soma, a integral dele será igual à integral dessa soma, que é a soma das integrais. Então, eu vou escrever isso como a soma de duas integrais. Vamos integrar agora cada uma delas aí. A primeira integral, o b eu vou colocar para fora, que é uma constante. E então vai ficar a integral de 1 sobre x2 mais 36. Olha aí que faz parte do nosso lembrete do início da aula. O azinho é 6. Então vai ficar b vezes o quê? 1/6. Então por isso que eu escrevi b sobre 6. Arco tangente de x sobre 6. Então, de acordo com o lembrete do início da aula. Já a segunda integral, a constantezinha a sobre 2 eu vou colocar para fora da integral também. Então, vai ficar um a sobre 2 aí. E vai sobrar o quê? Vai sobrar um quociente onde em cima é 2x e embaixo é x2 mais 36. Ou seja, integral de um quociente onde o de cima é a derivada do de baixo. Então, qual é a resposta? Coloquei no lembrete também. Toda vez que o de cima for a derivada do de baixo, a resposta da integral é o ln do módulo do que está embaixo. x2 mais 36. Beleza. Pronto. Está integrado. Só que a sua questão lhe disse o seguinte: olha, quando você integrar esse troço, a resposta que você vai achar é um A maiúsculo, arco tangente de x sobre 6, mais um B maiúsculo, ln do módulo de x2 mais 36. Tudo isso mais c. Se é, a questão diz que eu vou achar isso, e eu achei B sobre 6 arco tangente e A sobre 2 ln, eu vou fazer uma igualdade agora. Esse A maiúsculo, que está aí, que está na frente do arco tangente, é igual ao meu B sobre 6. Enquanto o B que está na frente do ln vai ser igual ao meu Azinho sobre 2. Pronto. Eu já tenho as relações entre as letras maiúsculas e as letras minúsculas. Agora, eu vou ver o que a questão me diz. Em todas as questões tinha se A for igual a B. Então, se A for igual a B, o que acontece? Se A maiúsculo for igual a B maiúsculo, então Bzinho sobre 6 é igual a Azinho sobre 2. Isso quer dizer que B é 6A sobre 2, ou seja, Bzinho é igual a 3A. Então, para o A maiúsculo dar igual ao B maiúsculo, o Bzinho tem que ser igual a 3A. E em todos os itens estava falando o seguinte: e se A maiúsculo for 1? Se A maiúsculo for 1, então Bzinho é 6. Portanto, eu venho na minha questão e marco lá a alternativa que diz que se A maiúsculo for igual a B maiúsculo, Bzinho é 3A. E se A maiúsculo for 1, então Bzinho é 6. Ok? Muito bem. Exercício de número 4. F grande é uma primitiva de f pequeno que é x vezes seno ao cubo de x. E essa primitiva é tal que a f grande de 0 dá 1. Quanto vale 18 vezes f grande de π sobre 2? Bom, mais uma vez, se f grande é uma primitiva da f pequeno, quer dizer que o f pequeno é a derivada da f grande. Ora, f grande, por sua vez, é a integral do f pequeno. Então, f grande é a integral do f pequeno, que é x vezes seno ao cubo de x. Como é que a gente integra isso? Mais uma vez, isso aí é uma integração por partes. Eu escolho alguém para ser o u e o resto é o dv. Nessa questão aí, eu vou escolher para ser o meu u como sendo o x. Se o u for o x, que é o polinômio, quem é du? É a derivada do u, que é 1, vezes dx. Vai ficar só dx.
O que sobrou é o meu dv. Então, quem é dv? Seno ao cubo de x dx. Quem é v? V é uma primitiva para seno ao cubo. Mais uma integral lá que apareceu no meu lembrete. Eu coloquei integral de seno ao cubo e coloquei integral de cosseno ao cubo. Então, eu preciso de uma primitiva para o seno ao cubo. Então, você pega a mais simples, que é aquela que tem um c igual a zero. Então, menos cosseno de x mais cosseno ao cubo de x sobre 3. Beleza. Usando a minha fórmula de integração por partes, a integral de x seno ao cubo de x é u vezes v. Então, eu vou multiplicar o x, que é o u, pelo v. Então, vai dar menos x cosseno de x mais x sobre 3 cosseno ao cubo de x, menos integral de v du. Quando eu fizer menos v du, vai ficar integral do cosseno de x, que eu separei, menos integral do cosseno ao cubo de x sobre 3. Esse 1/3 eu vou colocar para frente. Vai ficar menos 1/3 da integral do cosseno ao cubo. Então, para resolver agora essa integral aí de x seno ao cubo, falta pouca coisa. O quê? Dizer quem é a integral do cosseno, que eu não preciso fazer nada, que eu já sei. Integral do cosseno de x é o seno de x. E quem é menos 1/3 da integral de cosseno ao cubo. Ah, brincadeira. Por quê? Porque cosseno ao cubo é uma das integrais lá do meu lembrete também. Então, eu venho, pego o meu lembrete e vejo que a integral de cosseno ao cubo é isso aí. Substituindo aí, a integral de x seno ao cubo de x vai dar o menos x cosseno de x, o x sobre 3 cosseno ao cubo, a integral do cosseno, que é o seno, e no lugar do menos 1/3 integral de cosseno ao cubo, eu vou pegar menos 1/3 e botar, multiplicar pela resposta aí da integral de cosseno ao cubo, que está de amarelo. Por isso que ficou menos 1/3 do seno e mais 1/9 do seno ao cubo mais c. Esse resultado que tem aí, dá para somar duas parcelinhas aí, que é a terceira e a quarta, que é o seno de x com menos 1/3 do seno de x. E isso aí dá 2/3 do seno de x. Portanto, a minha f grande já está encontrada. Beleza, achei f grande. O que é que a minha questão fala sobre f grande? A questão me diz que f grande de 0 é 1. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aí onde está f grande e trocar o x por 0. No lado esquerdo, antes do igual, f de 0, 1. E no lado direito, eu vou trocar o x por 0. Quando eu troco o x por 0, a primeira parcela vai dar 0, a segunda parcela vai dar 0, a terceira parcela, seno de 0, é 0, e a quarta parcela, seno de 0, é 0 sobre 9 é 0. Então, vai dar 0 mais c, e concluo, então, que o valor de c é 1. Muito bem. Acabei de encontrar minha f de x. Agora eu vou e respondo a minha questão. A questão diz o seguinte: calcule quanto é 18 vezes o f de π sobre 2. Aí eu venho e calculo o f de π sobre 2 aí. Quando x for π sobre 2, vai dar menos π sobre 2 vezes cosseno de π sobre 2, 0. Cosseno de 90 graus é 0. Na segunda parcela também vai dar 0, porque o cosseno dá 0. Na terceira parcela, o seno de π sobre 2 é 1. Então, vai dar só 2/3. Na quarta parcela, o seno de π sobre 2 é 1, então isso dá 1/9. E a última parcela é mais 1. 2/3 com 1/9 dá 7/9, com mais 1, 16/9. Ora, a questão pede quanto é 18 vezes isso, então vai ficar 18 vezes 16/9. O 18 corta com o 9, que dá 2, vezes 16, 32. E assim a gente conclui o exercício de número 4. Na atividade assíncrona de vocês, você tem um muito parecido com esse, só que tem uma integral lá, que é x cosseno ao cubo de x. Então, é semelhante a esse aí, tá bom? Exercício número 5. Também na atividade assíncrona tem um exercício também parecido com esse.
Seja f uma função tal que a derivada da f é arco tangente de x sobre cossecante ao cubo do arco tangente de x vezes secante ao quadrado do arco tangente de x. E o gráfico de f passa por esse ponto aí, 1 raiz de 2 sobre 144, que multiplica a menos 15π mais 64. Quanto vale f de 0 elevado a menos 2? Muito bem. Dá até medo de olhar para uma questão dessa, né? Tão estranha, tão feia aí, cheia de coisas estranhas. Mas olha que legal ela é. Se eu te dou a derivada de f, como é que eu acho f? Pego a derivada. Beleza, vai ser a integral desse negócio aí. Melhorou? Não, me assustou mais ainda. Tem que integrar isso aí. Por onde começar? Eis a questão. O início é que é o grande problema. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos resolver essa questão fazendo uma substituição. Que substituição? Vamos chamar esse arco tangente de x aí de y. Pode ser a letra que você quiser, eu vou usar y, tá bom? Pode ser θ, z, t, vou usar y. Mas o pulo do gato vem agora. Se y é o arco tangente de x, quem é x? É a tangente do y, porque uma função é a inversa da outra. O que eu vou fazer agora? Se x é tangente de y, eu venho e calculo dx. Quem é dx? É a derivada do x, que é secante ao quadrado de y, dy, porque x está em função da variável y. Então, eu vou chamar o arco tangente de x de y, usei a função inversa, então x é a tangente de y, e calculei dx. Então, o normal seria de y igual a arco tangente de x, achar dy. Então, o pulo do gato aí dessa questão é fazer a troca aí do x com y, tá? Colocar x em função do y. Beleza? Veja aí, ó, já apareceu secante ao quadrado. Tem a ver alguma coisa lá com a minha integral. Então, vamos a ela. Então, eu tenho essa integral para resolver. Tenho a minha substituição e vou, então, fazer as continhas aí. Na integral, o numerador é arco tangente de x. Então, quem é isso? Y. Denominador, cossecante ao cubo de arco tangente de x, ou seja, cossecante ao cubo de y, vezes secante ao quadrado de arco tangente de x, ou seja, secante ao quadrado de y. O que falta agora? Substituir o dx. Se você trocar dx por dy, a sua questão acaba. Quem é dx? Eu calculei. Dx é secante ao quadrado de y dy. Está aí na segunda linha. Então, substitui o dx por secante ao quadrado de y dy. O que você ganhou de bom? Você ganhou que você vai cortar o secante ao quadrado de y de cima com o secante ao quadrado de y de baixo. Ele já vai embora da integral. Ok? O que sobra? Sobra um y e sobra 1 sobre cossecante ao cubo. O que é cossecante mesmo? 1 sobre seno. Então, o que é 1 sobre cossecante mesmo? Seno, não é? Se cossecante é 1 sobre seno, quem é o inverso da cossecante? Seno. Então, 1 sobre cossecante ao cubo nada mais é do que o seno ao cubo, disfarçado. Então, 1 sobre cossecante ao cubo é o seno ao cubo que está disfarçado o tempo inteiro. Então, onde é que eu caí? Eu caí na integral de y seno ao cubo de y, dy. Isso foi bom ou foi ruim? Isso foi ótimo. Por quê? Porque este é o exercício de número 5 e no exercício de número 4, a questão era calcule a integral de x seno ao cubo de x. Ou seja, o exercício 4 já estava me preparando para o exercício 5. Ah, então você está dizendo que isso é uma pegadinha para eu fazer a questão 5, eu precisaria ter feito a 4 primeiro? Sim. Lá na atividade assíncrona também é assim? Sim. Olha a dica aí. Uma vai precisar da outra. Então, olha, quem é a integral de y seno ao cubo de y, eu vou pegar a questão que eu fiz anteriormente e trocar a letra x pela letra y. Somente isso. Então, já está feita. Trabalho nenhum. Acabei de fazer na questão anterior.
Que legal, né? Muito bem. O que está faltando? Ah, tá faltando você voltar e achar a sua função f, né? Porque a sua função f é na variável x. Então, eu tenho que desfazer a substituição. Então, quem é a minha f? F é a resposta dessa integral. Só que a resposta da integral está na variável y. Então, quem é y? Y é o arco tangente de x. Então, você vai pegar essa resposta e onde tiver o y, você vai trocar por arco tangente de x. Ok? Então, isso está aí. Menos y cosseno de y, então ficou menos arco tangente de x vezes o cosseno do arco tangente. Depois, 1/3 do y, ficou 1/3 do arco tangente com o cosseno ao cubo do arco tangente. Depois, o 2/3 do seno do arco tangente. E, por fim, 1/9, né, do seno ao cubo. Então, esses números que ficaram aí no slide que não dá para ver em cima, tá? Um é o 2/3 e o outro é o 1/9. Mas, de qualquer forma, eu vou reescrevê-los aqui no próximo slide. Só foi para falar para vocês que eu troquei o y por arco tangente de x. Então, reescrevendo aqui no próximo slide, está bonitinho aí em cima, nada comigo. O que, que eu quero? Eu vou achar o c agora. O que a minha questão diz? A minha questão diz que o gráfico passa pelo ponto 1 e um troçozinho bem estranho. Isso quer dizer que o f do 1 dá aquele troçozinho bem estranho, que é raiz de 2 sobre 144, multiplicando menos 15π mais 64. Muito bem. O que eu tenho que fazer? Eu vou substituir o x por 1 na igualdade acima. Substituindo o x por 1, antes do igual tem um f de 1. Quem é o f de 1? Essa coisa bonitinha aí. Raiz de 2 sobre 144 vezes menos 15π mais 64. Igual a. Agora sim. E depois do igual? Quando você trocar o x por 1, vai dar menos arco tangente de 1. Quem é arco tangente de 1? Todo lugar que apareceu arco tangente de 1, a resposta é π sobre 4, que é o arco de 45 graus, mas tem que ser em radianos. Então, todo lugar que eu trocar o x por 1, vai aparecer o arco tangente de 1. Então, vai aparecer sempre o π sobre 4. Então, fazendo as contas aí. Então, vai ficar igual a menos π sobre 4 vezes o cosseno de π sobre 4, que é o raiz de 2 sobre 2. Segunda parcela, 1/3 do π sobre 4. Então, isso é π sobre 12. Cosseno ao cubo do π sobre 4. O cosseno é a raiz de 2 sobre 2. Isto ao cubo vai dar a raiz de 2 sobre 4. Depois, 2/3 do seno de π sobre 4, ou seja, 2/3 do raiz de 2 sobre 2. Então, vai dar a raiz de 2 sobre 3. E, por fim, o seno ao cubo de π sobre 4, que é a raiz de 2 sobre 2 ao cubo, dividido por 9. Então, vai dar a raiz de 2 sobre 36. Tudo isso mais c. Agora, eu vou separar aí este membro esquerdo em duas frações. A primeira, menos 15π raiz de 2 sobre 144, eu vou simplificar, dividindo por 3 em cima e 3 embaixo. E isso, então, vai resultar em quem? 5π raiz de 2 sobre 48. A segunda vai ficar 64 raiz de 2 sobre 144. Eu vou dividir em cima e embaixo por 4. Aí vai dar 16 raiz de 2 sobre 36. Poderia simplificar mais? Poderia. Por que eu parei aí? Porque eu vou deixar o denominador 36, porque no lado direito aparece um 36 também. Já no membro direito, eu tenho o seguinte: menos π raiz de 2 sobre 8, mais π raiz de 2 sobre 48, somando essas duas frações, vai dar menos 5π raiz de 2 sobre 48. E, obviamente, eu vou cancelar isso aí com menos 5π raiz de 2 sobre 48 do membro esquerdo. Já raiz de 2 sobre 3 mais raiz de 2 sobre 36, somando essas duas frações, vai dar 13 raiz de 2 sobre 36. Tudo isso mais c. Então, eu só tenho aí que simplificar esses 5π raiz de 2 aí de um lado e do outro, sobre 48, obviamente. Então, quem é c? C vai dar o 16 raiz de 2 sobre 36 menos o 13 raiz de 2 sobre 36, que está no lado direito. Então, passando o número do lado direito para o esquerdo, eu vou achar o C. E fazendo a subtração,
vai dar 13. 16 raiz de 2 menos 13 raiz de 2 dá 3 raiz de 2 sobre 36. Simplificando em cima e embaixo por 3, vai dar raiz de 2 sobre 12. Ora, este foi o valor de C, então minha função f já está encontrada. Praticamente a questão chegou ao final. O que é que pede sobre a questão? Olha, o que pede é que você calcule f de 0 e depois eleve menos 2. Então, calculando f de 0, trocando o x por 0, eu vou precisar calcular arco tangente de 0, que é a chave do negócio. Quem é o arco tangente de 0? 0. Que maravilha! Porque se o arco tangente de x 0 é 0, então vai ficar a primeira parcela vai dar 0, segunda parcela vai dar 0, terceira parcela vai ficar seno de 0, que é 0, vezes 2/3, também vai desaparecer. A quarta parcela, seno ao cubo de 0, vai dar 0 sobre 9, que vai dar 0, mais raiz de 2 sobre 12. Então, quem é f de 0? Raiz de 2 sobre 12. O que a questão pede? Calcule isso elevado a menos 2. Então, isso elevado a menos 2 é ele invertido ao quadrado. Então, é 12 sobre raiz de 2 ao quadrado, que é 144 sobre 2. Resposta, 72. Bom, então aqui a gente encerra a parte do pessoal de cálculo diferencial integral 1. A próxima questão é apenas a turma de cálculo 1, que é uma questão de área. Então, para os demais, um abraço. Voltando, então, questão 6. Seja P um número positivo. A área limitada pelas curvas y igual a 10x, que é uma reta, e y igual a 4px menos x2, que é uma parábola, é igual a 4/3. O valor de 17 mais p é... Vamos lá. O que eu vou fazer? Eu vou fazer um desenho para a gente entender um pouco a questão. Essa parábola que tem aí, o coeficiente de x ao quadrado dela é menos 1, então é uma parábola com concavidade para baixo. Como ela não tem termo independente, uma das raízes dela é a zero. Então, quem é a outra raiz? Você achando as duas raízes, é só colocar o x em evidência, né? Vai ficar x vezes 4p menos x. Então, a outra raiz é o 4p. Então, uma raiz é 0 e a outra é 4p. A concavidade é para baixo. Então, você tem um gráfico aí da parábola. Fiz um gráficozinho simples, sem olhar números, só botei o 0 e o 4p. Concavidade para baixo, bonitinho. E uma reta que é y igual a 10x. Uma reta que também passa pela origem. E é crescente. Então, botei aí de azul. O que a questão está pedindo é a área limitada por essas duas curvas, ou seja, qual é a área que está limitada pela parábola de amarelo e por esta reta azul? É a regiãozinha do primeiro quadrante, que está entre as duas coisas aí. Beleza. Só que tem um problema aí. Toda vez que eu quero calcular a área de uma região entre duas curvas, vai ser a integral da função que está em cima menos a integral da função que está embaixo. Beleza que tudo começa quando x é igual a zero. O problema é, termina onde? Termina exatamente no valor de x que está aí, com esse tracejado aí. Olha lá, existe um ponto de interseção da parábola com a reta, e isso ali me diz que tem um x ali. E é nesse x que tudo tem que acabar. Eu vou ter que integrar do zero, porque tudo começa no x igual a zero, e termina neste valor de x. Como é que eu vou encontrar este valor de x aí? Eu vou ter que fazer a interseção da reta com a parábola. Então, eu vou igualar a parábola com a reta. Então, 4px menos x2 é igual a 10x. Passando 10x para o membro esquerdo, você tem 4p menos 10 vezes x menos x2 é igual a zero. Botando x em evidência, x vezes 4p menos 10 menos x é igual a zero. Para este produto dar zero, eu tenho que x é zero ou o 4p menos 10 menos x é zero. Conclusão, x é zero,
ou x tem que dar 4p menos 10. Então, onde é que essa parábola intercepta a reta? Em dois pontos, no x igual a zero e no x igual a 4p menos 10. Aí eu vou lá no desenho e vejo que no primeiro ponto lá é no x igual a zero e o segundo ponto de interseção é 4p menos 10. E aí eu fiz a região achurada, que é a região que a questão pede. A área limitada, a região limitada pela curva da parábola e da reta. A área, então, vai ser calculada como? Integral da função que está em cima, que é a da parábola, que é 4px menos x2, menos a função que está debaixo, cujo gráfico está debaixo da região, que no caso é a reta, que é dada por y igual a 10x. Então, é um valor do y da parábola, da função que está em cima, menos o valor do y da reta que está por baixo. E integrando de quanto a quanto, do início ao fim. O x começa no zero e termina no 4p menos 10. Por isso que aparece essa integral definida de 0 até 4p menos 10. Bom, a área, que é essa integral, eu vou mexer um pouco aí dentro dessa integral aí. Onde tem 4px menos x2 menos 10x, eu vou pegar o 4px menos 10x e vou botar o x em evidência. Então, a área é a integral de 4p menos 10 vezes x menos x2. Integral disso, de 0 até 4p menos 10. E a questão me diz que o valor dessa área tem que dar igual a 4 terços. Então, eu igualo isso a 4 terços. Integrando, então, este polinômio. Quem é a integral desse polinômio? Constante 4p menos 10 fica parada. Integral de x, x ao quadrado sobre 2. Menos integral de x ao quadrado, x ao cubo sobre 3. E isso tem que ser calculado no 4p menos 10 e no zero. Então, vamos fazer as contas. Quando x for 4p menos 10, o que vai acontecer? Eu vou ficar com 4p menos 10 vezes 4p menos 10 ao quadrado, e isso vai me dar um 4p menos 10 ao cubo, tudo isso dividido por 2, menos 4p menos 10 ao cubo dividido por 3. Ok. Menos, né? Você está usando o teorema fundamental do cálculo, menos o valor dessa expressão quando x é zero. Só que quando x é zero, dá zero. Por isso que não tem nada a subtrair aí. Bom, o resultado dessa conta tem que dar 4 terços. Esta conta é uma conta simples, porque meio dessa expressão menos 1/3 dessa expressão vai dar quanto? Vai dar 1/6 dessa expressão. Então, se tem 1/6 do 4p menos 10 ao cubo, tem que dar 4 terços. Então, vamos para o próximo slide para a gente terminar essa conta aí. O que eu faço aí? Eu multiplico os dois lados por 6. Se eu multiplicar os dois lados por 6, o lado esquerdo fica apenas 4p menos 10 ao cubo, enquanto o lado direito fica 6 vezes 4, 24, dividido por 3, 8. Se 4p menos 10 ao cubo dá 8, quanto é 4p menos 10? A raiz cúbica de 8, que é 2. Então, quem é 4p? 12. Quem é p? 3. O que a questão pede? Simplesmente que você calcule 17 mais p. E a resposta é 20. Então, e aí você encerra a sua questão. Bom, é isso que nós temos para a nossa aula de dúvidas. Espero que tenha ajudado vocês. Boa sorte, bons estudos e até mais. Um abraço.